Queridos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, que o amor e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja de contínuo derramado sobre as nossas vidas. E nesta oportunidade, mais uma vez, quero eu trazer algo da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas. Nesta hora, quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração para que venha, com certeza, sem sombra de dúvida, alimentar a nossa alma, já que é uma palavra da parte de Deus. E eu tenho meditado muito no livro de Lamentação de Jeremias. E apesar de ser um livro com apenas 5 capítulos, mas que foi escrito em um momento de muita dor, um momento de muito lamento, e retrai para as nossas vidas nos dias de hoje alguns ensinamentos. E eu gostaria de compartilhar algo muito importante, como tenho feito das outras vezes, com toda a alegria no meu coração. Eu gostaria de levar você ao capítulo 4 de Lamentações, capítulo 4, versículo 3 e 4. Nós sabemos que neste contexto Jeremias clama pelo que ele já havia profetizado há muito tempo sobre o que iria acontecer com a Jerusalém, com o povo de Israel. E o capítulo 4 e versículo de número 3 e 4, ele nos fala de algo que parece que Jeremias está escrevendo agora, semana passada, mês passado, ano de 2020. Versículo 3 ele vai dizer: até os monstros marinhos estendem o seio, eles dão de mamar às suas crias. A filha do meu povo tornou-se cruel, como as avestruzes no deserto. Verso 4. A língua da criança que ainda mama adere-se ao céu da boca por causa da sede. Louvado seja Deus. As crianças pedem pão, e nenhum homem o parte para elas. Quando nós lemos na NVI, é uma tradução muito... Eu li na King James e agora eu vou ler na NVI para você ter uma comparação de como esse texto é rico. O versículo 3 na NVI diz: até os charcais oferece o peito para amamentar os seus filhotes, mas o meu povo não tem mais coração. É como as avestruzes do deserto. De tanta sede a criança ou a língua dos bebês grudam no céu da boca. As crianças imploram pelo pão, mas ninguém as atendem. Louvado seja Deus. Neste cenário, Jeremias está expondo o que era fato, tanto literalmente como espiritualmente. E ele vai citar alguns exemplos, pelo menos 2. Ele vai falar que os animais marinhos, por mais esquisitos que eles sejam, e às vezes a gente contempla algum animal marinho que ele não é atraente pela beleza. Mas a Bíblia diz que até eles estendem o peito para amamentar, ou seja, até eles se preocupam com os seus filhotes. Mas
Ele chega a dizer que o meu povo se encontra sem coração neste cenário, neste contexto. Ele chega a dizer que as crianças pedem pão, mas ninguém as atende. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando ele compara os avestruzes, porque o avestruz tem algo em particular, que ele coloca o ovo e ele deixa o ovo para ser aquecido pela areia. E ele sai, ele se afasta, ele se distancia daquele ovo. E trazendo para o nosso contexto, e vendo a forma com que Israel negligenciava o ensinamento e todas as coisas para os seus filhos, talvez crianças que começassem ao entendimento aqui, não estivessem entendendo o que estava acontecendo, com tanta invasão, com tanta perca, com o caos que estava vivendo Jerusalém. Mas mesmo assim os seus pais negligenciam o alimento, tanto espiritual como material, como físico. E quando ele usa essa expressão, o meu povo, ele vai usar esta versão na NVI, que ele vai dizer, mas o meu povo não tem coração. E nós ficamos pensando assim, será que existem pessoas nos dias de hoje que ainda não se preocupa com o seu próximo? Será que existem pessoas nos dias atuais que vivem a sua vida de maneira que não se preocupa ou não imagina que o seu próximo esteja passando por algum momento difícil? Meu querido, eu tive a oportunidade de assistir uma reportagem que me rasgou por dentro. Pessoas aqui perto de nós, muito próximo, no estado da Bahia, que passam fome. Pessoas que não têm o que comer, o que vestir, o que calçar e nem aonde dormir. Fome. Nem um banho são dignos de tomar pelas condições que vivem. Você sabe o que é a pessoa viver sem ter um sabonete para tomar banho? Sem ter uma colher para comer, comendo com as mãos? Será que já não é hora de nós, como igreja eleita de Cristo, nos levantarmos de mãos dadas e começarmos a se preocupar com o nosso próximo? Ou nós vamos se comparar com os dois irmãos de Gênesis, capítulo 4 e versículo 9, quando Deus chega para Caim e pergunta, você sabe do seu irmão? E sabe o que é que Caim responde para Deus? Sou eu, guarda do meu irmão, para dar conta dele? Será que é essa a espiritualidade que está brotando no nosso coração, se é que podemos chamar isso de espiritualidade? Ah, irmãos, quando eu começo a mergulhar na palavra de Deus, eu começo a entender que nós estamos muito longe, mas muito longe, de nos classificarmos como a noiva de Cristo. Nós estamos se tornando sem coração. Enquanto estamos no conforto das nossas casas. Eu estou falando do lado financeiro, mas a maior assistência que podemos dar a uma pessoa espiritualmente. E no período que nós estamos vivendo, quando toda esta crise passar, você não imagina o grau, o índice de pessoas com depressões que estão dentro das suas casas.
Depressão porque amanhece um dia e não tem condição de comprar um pão para sua família. E aonde a igreja precisa chegar nestes lugares e nestas pessoas dizendo: eu estou aqui, conheço um Deus que faz todas as coisas, mas a igreja brasileira tem condição financeira de ajudar estas pessoas. Nós queremos pregar nos púlpitos das igrejas e dizer que há uma urgência que as pessoas aceitem Jesus, mas tem pessoas que estão precisando de muita coisa também. A oração é importante, aceitar Jesus é importante, sem dúvida, essa é a primazia de Deus. O primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. E o primeiro milagre que Deus quer fazer na humanidade é transformar o velho homem numa nova criatura. Mas é necessário que haja um trabalho de ação social da igreja. Que nós não venhamos virar as costas para aqueles que precisam. É tempo de nós se levantarmos das nossas cadeiras, das nossas camas, dos nossos sofás acolchoados e dizer: eu preciso fazer alguma coisa por aquele que não tem alimento, por aquele que não tem condição financeira de comer, de beber, ele não tem nada. Ou assim nós não vamos ler, ou não lemos ainda, o que o apóstolo Paulo ensinou e o que a igreja fez no princípio, onde os cristãos daquela época repartiam o que tinham com aqueles que não tinham nada. Eu não estou pregando aqui para você vender sua casa e dar aos pobres, não. Mas sabe qual é a nossa diferença do governo? É que o governo não ajuda porque não quer. E a paz que excede todo o entendimento não está dentro do coração do governo. O entendimento do que o meu irmão precisa de mim não está dentro do coração do governo ainda. Quando eu cito governo, eu cito todas, abrangendo do presidente ao vereador da sua cidade. Se formos esperar por eles, coitados de nós. E a nossa diferença, irmão, é porque nós conhecemos a Cristo e sabemos que o amor dele é transbordante. Não estou pregando para você fazer o que deveriam as autoridades fazer. Mas nós precisamos fazer alguma coisa enquanto igreja aqui na terra. Temos se preocupado muito com nós. Israel negligenciou isso aos seus filhos. Talvez alguém chegasse aflito para um profeta e dissesse: o que está acontecendo? E os profetas, por negligenciar a palavra de Deus, eles davam calado por resposta. Que esses dias de quarentena sirva para você e eu meditar o que nós temos feito uns pelos outros. O que diferenciava Jesus do fariseu é porque Jesus dizia: eu amo o leproso, ia lá, abraçava e curava. O fariseu pregava sobre o amor, mas ele nunca foi no leprosário. Nunca tinha ido no leprosário. Tem pessoas pregando sobre é tempo de ajudar o próximo, e eu quero dizer que o meu próximo não é aquele que está do meu lado, não. O meu próximo é todos aqueles que eu passo e vejo que ele está necessitando de alguma coisa. Que Deus possa alcançar você com esta palavra. E que nós não venhamos fazer como Caim fez quando Deus perguntou pelo seu irmão. Eu quero finalizar nesses 15 minutos desta mensagem lhe fazendo uma indagação. E se Deus aparecer, se revelar para você agora e para mim perguntar assim: como estão os irmãos mais, digamos assim, de mais dificuldade financeira do lugar onde você congrega? Como eles estão?
Nós vamos coçar a cabeça para responder para Deus, ou nós vamos dizer: Senhor, eu estou fazendo alguma coisa por eles, que eu não posso fazer tudo. E nós não somos salvos pelas obras, exceto a obra que Deus fez na cruz do Calvário. Uma obra digníssima, Ele nos salva por isso. Mas nós não somos salvos pelas obras. Mas as obras, a fé sem obras, ela é morta. Então é tempo de nos levantarmos. Tem pessoas precisando apenas de um bom dia. E outros, tem pessoas que estão entendendo que Deus nos deu um tempo para ficar em casa, mas não, dentro de casa não quer dizer que nós não podemos fazer alguma coisa por alguém. Que Deus te abençoe. E que a palavra de Deus, ela adentre na nossa vida nesta manhã, de forma abrangente. E que nós venhamos, de algum modo, se preocupar uns com os outros. Este é o verdadeiro evangelho. De mãos estendidas, a igreja do Senhor na terra é mais forte. Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus.